Graça e paz, queridos, graça e paz, família El Shaddai, graça e paz, povo de Deus, graça e paz a todos os obreiros, a toda a equipe ministerial do MIBS El Shaddai, graça e paz a toda a equipe ministerial do MIBS Bom Retiro, graça e paz a todos os líderes de célula, graça e paz a todos os nossos discípulos. Neste dia, nesta ocasião, seria realizado nosso culto presencial normalmente aqui na igreja a partir das 18h30, e nós estamos nesse instante liberando essa palavra, gravando essa mensagem para você, para que ela consiga chegar ao seu coração, para que nesse tempo de quarentena, nesse tempo de estar em casa, de estar em família, nesse tempo de comunhão, nesse tempo em que nós nos voltamos para dentro de casa, nós tenhamos o conforto, a atenção, a assistência, a orientação, a direção da palavra de Deus. É a palavra de Deus quem nos orienta. É a palavra de Deus que nos revela a vontade de Deus para a nossa vida, o querer de Deus para a nossa vida. Eu quero nessa ocasião usar um texto da palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, que está baseado em baseado em João, no capítulo 5, a partir do verso 1, onde diz assim: depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecado, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos, estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me põe no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 5, do verso 1 até o 9. Esta palavra, queridos, ela é de uma simplicidade, de uma facilidade de entendimento muito grande. Em primeiro lugar, eu quero destacar que Jesus desce a Jerusalém para o período de festa. Há um consenso entre os que analisam aqui esse texto de que a festa era tabernáculo, a festa das cabanas, justamente a festa que profetizava a vinda do Messias, profetizava o nascimento do Messias, profetizava o advento messiânico. E é nessa festa que Jesus se apresenta na cidade de Jerusalém. E observe que uma grande multidão o tempo todo acompanhava Jesus. Jesus estava sempre acompanhado de muita gente. Ele chamava atenção, ele despertava muita atenção. Essa é uma das características do Evangelho. O Evangelho desperta nas pessoas interesses, curiosidade, e Jesus atrai. Quando Jesus foi crucificado na cruz, ele atraiu o mundo para ele, ele atraiu a multidão. E também aqui há que evidenciar uma outra multidão, só que agora é uma multidão de doentes, uma multidão de enfermos. Diz o texto do capítulo 5, verso 3, que uma grande multidão de enfermos, mancos, estavam à beira de um tanque, chamado Betesda. E a palavra Betesda nos dá a conotação de lugar de misericórdia, tanque de misericórdia, lugar onde a misericórdia era expressa. E diz o texto que nessa multidão de enfermos, uma espécie de concurso do milagre, numa espécie de loteria do milagre, numa espécie de concorrência, tinha um homem ali já há 38 anos. Diz o texto no verso 5 do capítulo 5 de João, que
havia ali um homem que há 38 anos estava enfermo. Este homem, com uma multidão de doentes, aguardava ocasionalmente a presença de um anjo. Esse anjo vinha, se apresentava, descia, movimentava as águas. As pessoas notavam que as águas estavam sendo movimentadas do tanque, e o primeiro que mergulhasse, o primeiro que pulasse dentro do tanque seria curado. Mas dentre os muitos ali, havia um há 38 anos, quase uma geração, quase 40 anos, quase o mesmo tempo de anos que Israel peregrinou no deserto. Muito tempo, uma esperança, uma expectativa, o aguardar de um milagre. E eu quero chamar a nossa atenção, em primeiro lugar, a presença de Jesus. Causa alvoroço, causa prós e contras, causa aprovação e reprovação, atrai ou repele. A presença de Jesus, ela vai de encontro ao necessitado. Jesus, em meio àquele monte de gente, ele vai até ao necessitado, ele chega no necessitado, ele chega em quem precisa, porque Jesus é Deus, ele conhece as pessoas, ele conhece o seu coração, ele conhece a sua intimidade, ele sabe a sua necessidade, ele sabe o que você precisa. Então ele é a própria misericórdia. Jesus é misericordioso, Jesus é amoroso. Então a presença de Jesus em direção das pessoas necessitadas, exercendo misericórdia, encontra a pessoa alvo do milagre. Jesus pergunta àquele moço que está há 38 anos à beira do tanque, aguardando que as águas se movimentassem, que alguém me empurrasse. Jesus pergunta para aquele moço: queres ficar curado? Queres ficar curado? Queres ficar são? Essa pergunta Jesus também fez ao cego à beira do caminho, o cego de Jericó. Jesus perguntou assim: o que queres que eu te faça? Bartimeu foi despertado por Jesus a pensar: Bartimeu, você está aí esmolando à beira do caminho há muitos anos, e você conseguiu atrair a minha atenção, você me parou aqui na beira desse caminho, eu me voltei para te dar atenção, o que queres que eu te faça? Bartimeu escolheu simplesmente: Senhor, eu quero ver. Este aleijado, este manco que está aqui há tantos anos, é também inquirido, desafiado a responder essa pergunta. E essa pergunta também é feita a mim e a você nesse dia: o que queres que eu te faça? Queres ficar curado? Queres ter a vida mudada, a vida transformada? Queres alcançar o milagre, experimentar o milagre? Então a pergunta quem faz é Jesus, mas a resposta quem dá somos nós. Quem dá a resposta somos nós, eu e você. Então nesse tempo nós somos perguntados: queremos ser alcançados por Deus? Queremos ser guardados? Queremos ser protegidos por Deus? Queremos ser curados? Queremos experimentar o milagre? Queremos a nossa casa protegida? Nós queremos a nossa família protegida? Nós queremos que nenhum mal alcance a nossa casa? Nós queremos que nenhuma doença, enfermidade, praga ou peste entre na nossa casa? Nós queremos que Deus realmente seja o nosso protetor? Nós queremos esconder debaixo da sombra do Onipotente e descansar? Aquele manco, aquele aleijado, simplesmente respondeu: Senhor, o anjo vem, eu já vi que o anjo vem, eu creio no anjo, eu já vi o movimento das águas, as águas se movimentam, mas eu não tenho quem me empurre, eu não tenho força suficiente, eu não tenho impulsão física, eu não tenho como ser o primeiro a cair no tanque durante o movimento das águas. Aqui eu quero chamar a minha e a sua atenção. Mesmo este aleijado demonstrando a dificuldade dele, ele não está deixando de crer, ele não está demonstrando incredulidade, ele está demonstrando uma debilidade, uma dificuldade. Haja vista que o movimento das águas era provocado por um anjo. A religião oficial, com certeza, a religião organizada, institucionalizada, formal, talvez não desse muita importância para aquele tanque. Talvez nem acreditasse muito naquilo, talvez
dissesse que era emoção, foi um momento de emocionalismo e a pessoa curou-se ou recebeu a cura até por um pensamento positivo, uma ideia fixa. Talvez a religião formal nem desse muita importância a Bethesda, tanque de misericórdia, anjo de vez em quando agita a água, o primeiro que pula é curado. Mas esse moço aqui, ele está dizendo, o anjo existe, o anjo vem, ele move as águas. E eu é que não tenho forças e não tenho auxílio para ser o primeiro a pular nas águas. É essa a realidade, você precisa crer. Você precisa crer que os anjos existem. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, no capítulo 1, que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Os anjos existem, são reais, o ministério dos anjos são delineados, definidos por Deus, e eles estão ao nosso serviço. Ou seja, os anjos são seres criados e eles têm funções. Então você precisa crer no sobrenatural, você precisa ter fé, porque a Bíblia diz também na carta aos Hebreus que toda pessoa que se aproxima de Deus, primeiro tem que crer que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Esse aleijado, ele talvez não tenha a percepção ainda tão exata de que ali é Jesus, ou quem é Jesus, ou que aquele homem, aquele personagem ali é Jesus. Mas a resposta dele já nos dará a entender que ele acreditava no ministério dos anjos, que ele via as águas sendo agitadas e ele via alguém primeiro que ele pular e ser curado. Então nós temos que crer, porque a Bíblia diz também ainda em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, porque a fé, Hebreus ainda diz no capítulo 11, verso 1, que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que não se veem. Então eu quero destacar nesse término da palavra, nesse concluir a palavra, de que você precisa ter fé, você precisa professar uma fé bíblica, porque é essa fé bíblica que vai te levar a escutar de Jesus uma palavra final. Ele diz então, sem nenhuma dificuldade, ao aleijado, no verso 8 do capítulo 5, levanta-te, toma o teu leito e anda. Este aleijado que está ali há 38 anos, trazia todo dia o seu leito. Era uma esteira enroladinha, não era uma cama com 4 pezinhos, né? Era uma esteira, ele desenrolava ela e ali ele assentava. Agora a ordem é ele enrolar a esteirinha, colocar debaixo do braço e ir embora com seus próprios pés. Na vinda, dependia de auxílio, dependia de ajuda, dependia de quem o ajudasse. Agora não, ele vai voltar com os próprios pés, são, salvo e curado. Então, você precisa entender que nesse tempo, nesta ocasião, você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa ter fé, você precisa depositar sua fé em Jesus, você precisa confessar a sua fé publicamente, você precisa entender que o sobrenatural existe e se manifesta e é real nas nossas vidas. Então eu quero convidar você nessa ocasião a receber essa palavra, tomando o leito e andando, tomando a sua esteirinha, enrole a sua esteira e ande. Andar, caminhar espiritualmente, caminhar pela fé, não ficar paralisado aí, não ficar aí estacionado em volta do lugar do milagre e não ficar só observando o milagre na vida dos outros. Experimentar um milagre na sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Quero convidar você agora a curvar sua cabeça, você que está me ouvindo, você que está me vendo, colocar a mão no seu coração e nós vamos orar nesse dia, em nome de Jesus. Pai, nós entramos na tua presença, confiados no nome de Jesus e acima de tudo, Pai, movidos por essa palavra, uma palavra que nos leva a experimentar o milagre, a experimentar o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a experimentar o sobrenatural, a experimentar o ministério sobrenatural dos anjos, acreditar no sobrenatural, ver os sinais, acreditar no sobrenatural, sabendo que Deus está nos guardando, nos protegendo, sabedores de que Deus está no comando de todas as coisas e que nós recebemos finalmente uma palavra
toma a tua cama, toma o teu leite e anda, levanta-te e anda, vai embora, caminha, anda, vai viver uma vida livre, uma vida plena. E é esta oração, Pai, nesta hora, que nós fazemos em nome de Jesus, e ela é para a glória de Jesus, e ela também é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.